ouvinte, espectador do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo, 12:02, eu sou Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pelas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Aí pelo YouTube, clique no sininho para receber as notificações de todas as nossas transmissões, todas as vezes que entrarmos no ar. Também ouça os nossos podcasts disponíveis no blog gentequefala.com.br e a partir de agora interaja com o programa pelo WhatsApp 973350038, mais uma vez 973350038 e também pelas redes sociais marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Iniciando mais uma semana por aqui e os nossos convidados de hoje, eu começo a formar aqui a nossa bancada a partir de agora, com a gente o Dr. Regis de Oliveira, advogado, magistrado, professor, ex-deputado federal e também ex-desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Dr. Regis de Oliveira, seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Tudo bem? Tudo bem, Mauro, graças a Deus, tudo em ordem. Felizmente, superando uma fase aí difícil. Eu saúdo aqui os nossos participantes aqui, a queridíssima Adriana Ramalho, vereadora ilustre, a doutora Kátia Boulos, amiga, uma mulher guerreira, batalhadora, e ao nosso professor Capano, prazer em revê-lo, uma honra estar aqui nessa bancada. Também com a gente a vereadora paulistana Adriana Ramalho, do PSDB, presidente da Associação das Vereadoras do Estado de São Paulo. Vereadora Adriana, tudo bem? Seja bem-vinda. Mauro, super obrigada. Cumprimento a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, aos demais participantes, amigos. Um prazer rever aqui a minha amiga, minha mentora, mestre, doutora Kátia Boulos, meu querido amigo muito especial, doutor Regis de Oliveira, e o professor doutor Evandro Capani, e está aqui com vocês para falar de assuntos tão importantes para a cidade de São Paulo. Também compondo a nossa bancada, nesse início de semana aqui no programa Gente que Fala, a doutora Kátia Boulos, diretora nacional da Associação de Direito de Família e das Sucessões. Seja bem-vinda, doutora Kátia, tudo bem? Gostaria de agradecer uma vez mais esse convite honroso, cumprimentar a todos que nos assistem e ouvem, também os meus queridíssimos aqui, queridos de bancada, querida vereadora Adriana Ramalho, doutor Regis de Oliveira, que são parceiros aí de luta e sempre em prol do bem da sociedade, o doutor Evandro Capano, é um prazer imenso estarmos aqui. E fechando aqui a nossa bancada, o doutor Evandro Capano, advogado, professor, doutor em Direito de Estado e relator da 23ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo. Doutor Capano, seja bem-vindo mais uma vez ao Gente que Fala. Tudo bem? Mauro, tudo bem? Muito obrigado. É um prazer uma vez mais estar com vocês, especialmente nessa data de hoje, com a doutora Kátia Boulos, colega de Ordem dos Advogados do Brasil, vereadora Adriana Ramalho, um prazer. E o meu sempre desembargador, Regis Oliveira, né, que é um ícone para a gente já. É realmente uma honra, um prazer estar com o senhor hoje nessa banca. Então vamos aqui ao nosso primeiro assunto para análise, para o debate entre os nossos convidados entrevistados de hoje. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz que não haverá solução mágica contra a Covid-19 no Brasil e alerta que o país precisará percorrer um longo caminho para sair da crise, repensando suas estratégias se quiser superar a pandemia. O diretor de operações da OMS, o Mike Ryan, citou as mais de 1.000 mortes e os 60 mil casos diários para indicar que a transmissão continua intensa por aqui e que há poucas rotas para sair da crise. E o problema pode ainda ser agravado pela crise econômica, pela crise financeira, já que a previsão é de que o PIB per capita sofra uma queda de 6,7% este ano, o que seria a maior da história. Doutor Regis de Oliveira, eu começo com o senhor. Quais são os caminhos, então, para que a gente saia, já que o próprio diretor de operações da OMS, Mike Ryan, disse que há poucas rotas para essa saída da crise, da questão da pandemia, essa crise sanitária que vivemos? Eu adoraria ter uma bola de cristal para poder dar um caminho para o país. O país começou errado, né? Nós começamos errado com esse confronto do governo federal, governos estaduais e municipais, todos perdidos, ninguém sabia exatamente o que fazer ao começo, o que era natural até,
Mas depois, com a consolidação, com a vinda realmente do vírus para o país, que nós sabemos que veio por importação, e a partir daí ele se esparrama pelo país todo, especialmente para o interior, que não se preparou devidamente, o interior não acreditava que isso pudesse acontecer, mas chegou a hora, o interior também. E aqui as medidas foram tomadas, ainda que em atraso. Na verdade, o que soluciona, o que a gente ouve dos técnicos em todo o mundo, é que é o afastamento social. As pessoas ainda não se conformaram com isso. Eu vejo aí a todo instante a televisão mostrando festas funk aqui na periferia de São Paulo. É o pessoal indo para os parques sem a máscara. É o pessoal indo para bares, ficando todo mundo misturado. É o batidão, pancadão, enfim. A situação é dramática. Não vai ser fácil consertar isso, não. Nós estamos vendo aí uma média de mais de 1.000 mortes por dia. É um caminho muito dramático, muito trágico, mas a gente espera que a população se conscientize. Ela não está conscientizada ainda. A população resiste, acha que isso não é nada. Os desencontros do presidente que não dá o exemplo para todo o país, isso leva realmente a uma perplexidade. E pior que isso vai ser o depois disso, né? Que é exatamente o que virá na parte econômica. Vai ser duro, o país vai sofrer muito, mas aí os economistas vão ter que sentar e resolver quais serão os caminhos. Vale a pena emitir moeda? Vale a pena tomar empréstimos lá fora, empréstimos aqui dentro? Vale a pena fazer com que os fundos liberem todos os seus recursos? Esse é o problema. Temos que raciocinar quais serão os caminhos que nós vamos tomar daí para frente. Doutor Regis, a gente vai seguir aqui com a nossa conversa. Eu estou notando um som ambiente aí, onde o senhor está. O senhor está com algum equipamento ligado, talvez? Está junto com a sua fala. Eu estou aqui ao lado da Paulista e tem aqui um chiado de rádios que a toda hora interferem no meu computador. Isso já é... Sim. Eu tenho uma radiofrequência que está interferindo no seu equipamento, uma RF, então. Se eu começar a falar bobagem, o pessoal escutaria a musiquinha que está aí no fundo. Eu estou solucionando o problema, logo vai solucionar. Certo. Vereadora Adriana, qual é o caminho que temos para essa saída da crise sanitária que vivemos? Eu concordo com o Dr. Regis de Oliveira, né? A gente não tem como ter uma bola de cristal, mas eu acho que o comprometimento dos ministérios precisam ser de uma forma mais efetiva, mais comprometida. Eu acho que, apesar da gente ter muitos países com perfil diferente, nuances diferentes, nós temos práticas que podem ser implementadas no nosso Brasil, podem ser adaptadas, e eu acho que o que a gente não pode é cruzar o braço. Essa conscientização que o Dr. Regis de Oliveira bem colocou é importante, inclusive, nas esferas de poder, para que a gente consiga, então, fazer um estudo aprimorado. Essa divergência política que nós tivemos, né, do presidente, dos governadores e dos prefeitos, interferiu demais e prejudicou demais nas medidas adotadas em cada região. Então, essa é a hora agora de verificar o que aconteceu, se espelhar no que aconteceu no Reino Unido, na Irlanda, em países que tiveram pontos muito positivos, aqueles que demoraram, mas que conseguiram depois retomar essa consciência para implementar medidas, inclusive econômicas, e fazer com que a gente consiga ir sentindo no decorrer dos dias o que está dando certo e o que não dá. O que não dá é para falar assim, olha, isso é impossível, não vamos fazer. Precisa de estudo, planejamento, programação e atitude. Doutora Kátia Boulos, seu entendimento sobre esse momento que vivemos da pandemia, nossos caminhos de saída dela. Doutora Kátia? Eu faço minhas as palavras do doutor Regis e da doutora Adriana, no momento em que nós temos que, ao mesmo tempo em que temos que pensar no pacote de medidas que deve ser adotada pelo governo, essa interlocução, não faz sentido nenhum não ter havido interlocução entre os governos federal, estadual e municipal, os municipais, nós vimos que houve muita divergência. Então, a convergência, a união dos esforços é fundamental, em primeiro lugar. Não faz sentido num momento como esse, gravíssimo, em que o mundo inteiro está vivendo uma pandemia, não haver a convergência, a conjugação dos esforços para o encontro de uma solução que seja para o bem de todos. E, ao mesmo tempo, eu também entendo que há uma falta ainda de consciência
né, por parte das pessoas, muitas vezes, que não se utilizam das regras básicas, né, básicas de poderem se proteger e, ao mesmo tempo, também não disseminar esse vírus. Né? Às vezes, mesmo como o Dr. Regis observou, não faz sentido, no momento em que existe uma flexibilização, né, para a abertura de parte do comércio, na tentativa de não permitir que seja um buraco, vamos dizer assim, tão grande quanto que já está sendo, não é? Se utilizar disso para fazerem festas, para divulgarem isso na internet, darem péssimos exemplos, não é? Mostrando uma falta total de consciência, porque é um vírus que ainda não está totalmente conhecido, já se mostrou que ele tem diversas facetas, né, que ele pode ser transmitido pelo ar, a cada dia nós descobrimos alguma coisa, e a impressão que se tem, às vezes, por parte de algumas pessoas, é que não estão acreditando nisso. O exemplo tem que vir de cima, em primeiro lugar. Deve existir conjugação dos esforços, né, porque as medidas por pessoas competentes podem ser tomadas, desde que convirjam, porque não chegam a um acordo. A cada dia é uma discussão totalmente fora de propósito, né, totalmente fora do momento que nós estamos vivendo, por firulas, quando, na verdade, nós deveríamos estar adotando medidas enérgicas que fossem em benefício do povo e que esse povo também se conscientizasse que, sem a colaboração pessoal, família, Estado e sociedade, tem que se unir. Esse tripé, se não estiver funcionando, acontece o caos. Então, eu acredito, sim, que agora nós teremos condição, dado que está retornando a um grau novamente altíssimo, né, de contágio, de contaminação, que agora, sim, acho que as pessoas devem se conscientizar, mas pelo menos pela experiência. Espero que assim seja. Doutor Capano? Sem dúvida, Mauro, realmente o que falou o doutor Regis, a doutora Kátia, a vereadora Adriana. Lembrar que o Brasil é um país que tem uma capacidade de produção enorme, né? Vou focar aí pelo problema econômico, que a população tem que estar conscientizada e que tem que ajudar nesse tripé que a Kátia falou, isso é óbvio. O que falta, além disso, é uma atitude mais enérgica e de conscientização do próprio governo. Né? O governo no Brasil é um governo muito pesado. No mês passado, nós estivemos junto aqui no Gente que Fala, e eu, por compromisso profissional, estava fora do Brasil, inclusive. Aquela nossa última estava fora. E posso lhe dizer, estava nos Estados Unidos da América, e não está muito diferente por lá. Também a população lá, que, né, nós temos um complexo de vira-lata. A população lá também não está colaborando muito, por isso que eles estão amargando índices terríveis de crescimento do Corona-19 aí, coronavírus, mas o governo lá tem as suas brigas também, entre o governo federal e o governo estadual, né? Mas é um governo que conversa mais com os empresários, com a classe produtiva, né? Então, nós temos duas discussões que estão conjuntas aqui. Uma é a proliferação da pandemia e outra é a onda que vem depois de crise econômica que nós temos. Me parece que lá na crise econômica eles estão conversando um pouco mais com as entidades, com as unions que eles dizem lá, que são sindicatos, né? Eu entendi, o Estado lá tem uma consciência de que eles precisam, além do tripé, Kátia, eu acho que tem que ser um quadripé aí, né? A capacidade dos empresários, o pessoal que tem a força econômica, está integrada lá, pelo que eu percebi, nessa luta. E aqui é aquela coisa, né? Cada um, como o doutor Regis, uma roleta russa. Vamos experimentar isso. Isso é empírico, né? Acerto e erro. Então, falta que o governo tenha uma coerência naquilo que está fazendo. Eu vejo o governo brasileiro sem coerência e um governo muito pesado, né? Ser justo é tratar desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. E fazer tudo igual para todo mundo, né? O estado de São Paulo me parece que não é um estado que tem a mesma capacidade que um outro estado menor do Brasil. Não estou dizendo que um é melhor ou pior, mas a gente precisaria de uma situação um pouco mais de olho singular para cada espécie. É isso que eu tinha para dizer, Mauro. Muito obrigado.
Meio-dia 16 agora, você acompanha o programa Gente que Fala pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no nosso canal no YouTube. Vamos agora para o nosso próximo tema, o tema que, na verdade, todos aqui são especialistas. A gente abriu aqui inicialmente com essa questão do coronavírus até para que entrássemos aqui no que está mais efervescente, né, naquilo que é mais atual. Nós vamos agora falar sobre alienação parental, minha gente. Imagine a seguinte situação. Você está separado do seu marido ou da sua esposa e um dia o seu filho se recusa a passar o fim de semana com o pai ou a mãe, alegando maus tratos e até mesmo abusos. Você então recorre à justiça para tentar impedir essa visita, porém, a lei da alienação parental acaba colocando em dúvida o seu relato e o da criança, sendo usado contra quem denunciou. Criada em 2010, a lei visa proteger crianças de pais, mães ou cuidadores que os usam como instrumento de vingança para atingir o ex-parceiro e proibi-lo de conviver com o filho. Doutor Regis, eu começo com o senhor falando sobre esse tema, até porque o senhor é o autor desta lei da alienação parental, como eu disse aqui, vigente desde 2010. Existem vários pensamentos dentro deste debate, alguns que defendem o fim dessa lei, outros que defendem um aprimoramento da lei da alienação parental em razão de que, em determinados momentos, aquela pessoa que denuncia acaba se tornando, ela acaba sendo acusada por ter denunciado, por exemplo, maus tratos do outro pai em relação àquele menor, em relação àquela criança. 10 anos agora que se passaram da criação da lei, como é que o senhor observa isso? O que é que está acontecendo? Por que em algumas situações a lei acaba colocando em dúvida o relato daquela pessoa, a denúncia que foi feita? Eu acho que a lei não coloca em dúvida nada. Eu acho que a lei simplesmente é um texto de lei que tem que ser aplicado ao caso concreto. Então, os fatos são levados ao juiz. Mas antes disso aí, antes de eu chegar nesses detalhes, vou contar um pouquinho da história dessa lei. Eu era deputado federal na época, fui procurado por um grupo de advogados, de juízes, que me apresentaram um texto de lei. Eu li, se eu topava encampar aquele texto, eu imediatamente fui estudar, estudei o texto, falei, vamos tocar, o texto é bom, vamos aprovar. E aprovamos. Demorou ali 8 meses, 9 meses, foi o recorde mundial de lei, né? E o texto começou a ser aplicado. Eu fui juiz lá atrás, e como é que a gente aplicava sem ter essa lei? Nós não tínhamos ainda um instrumento adequado para os caminhos adequados, as soluções adequadas para aplicar. Então, a gente decidia na base do empirismo. Quer dizer, bom, eu vou mandar lá o assistente social, vou ver o psicólogo, o que ele acha. Mas não havia um roteiro, não havia um caminho, havia um procedimento. Aí, a partir da lei, o juiz tem os instrumentos básicos para decidir. Se ele decidir mal ou não, é outra história. Se ele não compreende a versão dada pelo menor, ou pela mãe, ou pelo pai, é outra história. O juiz agora tem os instrumentos necessários para tomar toda a providência possível em benefício do menor. O eixo da situação, o centro da atenção do juiz é o menor. O pai e a mãe não importam, são maiores, eles que se virem. O menor, quando ele está desamparado, o juiz percebe que ele tem sido usado como instrumento do ódio de um e de outro, como instrumento de manipulação na mão dos dois, ele tem que agir. Como é que ele age? A lei dá todo um projetinho para ele. Ele tem o assistente social, ele tem o psicólogo, ele pode fazer visita pessoal, se ele quiser, até a casa de onde tem o problema. Ele faz uma providência que ele quiser, dentro daquele quadro que a lei traçou. E, a partir daí, ele toma as providências necessárias. Detectado que realmente o menor está sendo prejudicado, o juiz toma as providências. Que providências que ele tem? Ele pode caçar, ou, em última instância, caçar o poder parental do pai ou da mãe. Ele pode mudar o menor de casa. Ele pode pôr com os avós. Ele pode fazer o que quiser. Dentro dos limites, claro, que a lei lhe deu. Agora, o que eu tenho ouvido com muita insistência é falha na aplicação da lei. Portanto, o defeito não é da lei, é de quem a aplica, ou a aplica de forma mal informada. Então, o texto pode ser aprimorado? Com certeza pode. Nenhum texto é perfeito. O texto já tem 10 anos.
as situações mudaram. Hoje nós temos aí toda a situação sobre o problema da homossexualidade, dos casais homossexuais, e que tem o conceito de família também mudou, tem que mudar a lei para aprimorá-la, não para revogá-la. Aí você tira do juiz o calço que ele tem para auxiliar, proteger a criança. Doutora Kátia Boulos, o que tem acontecido, pegando o raciocínio do doutor Regis de Oliveira, que o que tem, ele destacou, ele salientou que o problema não é a lei, mas é a aplicação da lei. O que tem acontecido nesse sentido? Na verdade, é muito importante essa sua pergunta quando menciona que a lei da alienação parental coloca em dúvida o relato de uma criança, de forma alguma. Na verdade, como bem disse o doutor Regis de Oliveira, veio esta lei da necessidade que a sociedade sentia de tipificar situações muito corriqueiras, especialmente no âmbito da justiça, nos processos judiciais de separação, regulamentação de visita, pensão alimentícia. Então, houve a necessidade de, quando havia uma interferência por parte de quem detinha a guarda, seja pai ou seja mãe, e a lei ainda amplia para avós ou quaisquer pessoas que detenham a criança ou adolescente, sob sua autoridade, guarda ou vigilância. Então, é muito importante dizer isso. Primeiro, o equívoco que existe na interpretação da lei quando se refere a ser uma questão de gênero. De forma alguma não é. Não é para punir mãe, não é para dificultar a situação familiar, muito pelo contrário. A lei vem justamente para tipificar esses atos, conceituar o que são atos de alienação parental, que causam uma interferência na formação psicológica de crianças e adolescentes. É uma lei que protege direitos da criança e do adolescente. Isso independentemente de quem pratica ser do gênero masculino ou feminino, é importante dizer. Então, pai ou mãe ou avós, ou, como eu disse, quaisquer pessoas que detenham a criança sob sua autoridade, guarda ou vigilância. Que atos são esses? São atos corriqueiros, que às vezes as pessoas praticam, entendendo até que estão protegendo os filhos. Por exemplo, quando quem deve a pensão não paga a pensão, aí a pessoa que detém a guarda, geralmente administra esse valor, vai impedir a visitação de quem não paga a pensão. Quando não existe nenhum risco no sentido da segurança da criança, não existe nenhuma crueldade praticada contra a criança que possa justificar o impedimento dessa visitação, né? Simplesmente se proíbe, né? Se dificulta, porque geralmente quem detém a guarda denigra a imagem do outro, desqualifica a outra pessoa. Qual é o intuito? É de afastar, é de romper vínculos de afeto, de romper o vínculo de respeito. É abuso moral que se pratica contra a criança e adolescente. É importante que a lei, claramente, ela textualmente diz isso. Abuso moral, que impede, inclusive, que os direitos fundamentais de crianças e adolescentes sejam exercidos na sua integralidade. E as crianças e adolescentes devem estar a salvo, como reza a Constituição, a salvo de qualquer tipo de crueldade, de opressão, e crueldade maior do que essa que se pratica interferindo na formação psicológica, fazendo com que a criança odeie aquela outra pessoa de quem se quer afastar a criança, certo? Isso muitas vezes traz consequências gravíssimas e, às vezes, até fatais. Nós temos visto, inclusive na militância, na área de família, nós temos visto, hoje, infelizmente, aumentar o número de crianças e adolescentes que se automutilam. Se automutilam, alguns chegam ao suicídio. Tamanha é a infelicidade que eles têm, a insuportabilidade daquele convívio doentio dentro da família. A criança não perde referência de avós, se é do lado paterno, se é do lado materno, não importa. Importa que quem pratica esses atos são justamente os que são originalmente responsáveis. E só me permite complementar, daí a necessidade de se orientar, de se informar as pessoas e orientar, esclarecer do que trata de fato a lei, qual é o que se pretende com ela, que é a proteção dos direitos da criança e adolescente. Daí a semana de conscientização e prevenção da alienação parental, que a nossa querida vereadora Adriana, de quem ela é autora do projeto de lei, que se converteu em lei
aqui acho que ela pode nos falar mais disso. Eu sou a favor do aprimoramento. Eu acho que o trâmite interno no Congresso, na Câmara dos Deputados, ele é moroso. Todo projeto, toda PL, tanto na Câmara quanto na Lésbica, aqui no caso da Assembleia Legislativa de São Paulo, bem como aqui na Câmara Municipal dos Vereadores, tem todo um trâmite interno. É protocolado esse projeto, passa pela CCJ, tramita em todas as outras comissões, para então ir para um plenário, ir para a primeira votação, segunda votação. No caso do Congresso, ainda vai para o Senado, volta para o Senado para depois ir para a sanção ou veto. Então, a gente precisa entender que extinguir uma lei e apresentar uma nova vai se levar um determinado tempo, do qual a gente não tem como prever, e então a gente conseguir trabalhar, e esta lei, essa possível nova lei, ela pode se tornar ainda assim falha, continuar falha. E, ao meu ver, a atual legislação, ela não é falha, ela veio com o intuito de proteger a criança e o adolescente. O que precisa é de uma manutenção, vou colocar de uma forma assim, didática, porque em tudo a gente precisa de uma legislação. Como bem colocou aqui no começo, a lei já existe há 10 anos e ela sempre, toda a legislação, ela precisa ser revista e melhorada. Então, ao meu ver, a lei ela não tem que ser extinta, ela não tem que ser revogada, muito pelo contrário, podemos apresentar propostas para que venha o melhoramento e assim dar mais respaldo ao judiciário na sua aplicabilidade. Hoje, que pontos seriam esses que poderiam ser melhorados? Exatamente o que o nosso querido doutor Regis de Oliveira aqui colocou. A gente tem algumas situações em questão de perícia, em questão de investigação, nós temos aqui também na questão de ter profissionais da área da psicologia, psicoterapia, para atender, fazer o acompanhamento processual. E, Mauro, destaque, uma vez que há uma denúncia de um possível assédio sexual, de uma agressão, nós vamos sair da esfera da família, do processo, né, judicial, e ele vai ser investigado também na esfera criminal. Nós temos aqui 2 doutores que têm propriedade para poder falar aqui, o doutor Capana e a doutora Kátia Boulos, além do nosso querido doutor Regis de Oliveira, que além de deputado, é desembargador. Então, nós estamos falando com pessoas que têm propriedade para falar do assunto. Nós não estamos aqui falando com leigos, muito pelo contrário, quem propôs a lei é conhecedor da matéria, e isso precisa ser respeitado. Agora, casos isolados não pode ser base para poder fazer uma grande revolução, mas sim dar o início do aprimoramento. O doutor Regis aqui, Mauro, eu acho que a gente precisa também colocar que nenhum radicalismo agrega, muito pelo contrário, desconstrói. Então, para uma mãe perder a guarda de um filho, é porque houve uma investigação, houve um grande trâmite processual, houve aí várias etapas do processo, e se não foi provado, é porque, então, houve aí apenas a questão da vingança. Eu vou colocar didático, porque a parte jurídica aqui, nós temos aqui doutores para poder colocar. Então, eu vou colocar aqui para quem nos assiste e que sabe que separou, pai e mãe separou, a gente sabe que existe muita mágoa. Num divórcio existe muita mágoa. São raros os casos que existe amizade. Eu vou colocar meu caso aqui. Eu fiquei casada há 12 anos, por 12 anos, me separei, mas continuei sócia do meu ex-marido no escritório e nas empresas. Ele é meu coordenador político, ele é meu gerente de mandato. A gente se vê 3 vezes por semana e se fala todos os dias. Mas sabemos que isso é uma exceção à regra, que geralmente num divórcio, numa separação, existem mágoas, feridas, e na maioria das vezes dos casos que acompanhamos, isso é transferido para a criança e para o adolescente. Então, a minha fala ela vai no seguinte sentido: o nosso foco é cuidar, zelar, proteger e ajudar que essa criança e adolescente cresçam com o desenvolvimento da sua saúde mental e psicológica. Doutor Capano, o senhor é um especialista na Lei Maria da Penha, daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, do seu livro, Advogando na Lei Maria da Penha. Em que aspectos essas duas leis se encontram, a Lei Maria da Penha e a Lei da Alienação Parental? Aliás, há impasses entre essas duas legislações? Na verdade, Mauro, não, né? Mas deixa eu até fazer uma situação anterior,
na fala da vereadora Adriana, ela tem total razão. E mais, eu fico preocupado, e eu tenho percebido que as pessoas não entendem bem o que é a discussão quando você fala de pedofilia, tá? O que é pedofilia? Porque parece que na cabeça das pessoas com quem eu converso no dia a dia, que são leigos, pedofilia é aquela pessoa que teve uma relação sexual com a criança. Desculpa, isso não é, isso é estupro de vulnerável, tá bom, Mauro? Isso é estupro. Pedofilia do direito brasileiro, porque nós temos uma diferença. Aí, se você perguntar para um sociólogo, ele vai dar uma visão, se você perguntar para um psicólogo, ele vai dar outra, mas no direito, tá? Pedofilia está no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é você fotografar, você filmar, você mandar foto de criança, tá? Isto é pedofilia que dá de 4 a 8 anos de reclusão. Isso é pedofilia para nós, tá? Então, você filmar a criança em atos sexuais, em atos pornográficos, de pornografia, né? Pornografia é aquela coisa de grafar o sexo, pornografia, tá? Isso é pornografia, 4 a 8 anos. Agora, se a população tem que ficar muito consciente, dentro do que a vereadora Adriana falou, que eu não tenho dúvida, se o pai ou a mãe está abusando sexualmente da criança, e está abusando sexualmente da criança com contato físico, está passando a mão na genitália, está até mantendo relação sexual, isso tem outro nome, vou repetir, isso é estupro de vulnerável, tá? Isso a pena mínima para isso é de reclusão de 8 anos já. Então, é bom que a gente, né, esclareça quem está nos ouvindo que realmente isso é um crime, assim, inclusive hediondo, né? É um crime que não se pode permitir. E, na sua pergunta, Mauro, feito esse esclarecimento do ponto de vista jurídico, tá? A Lei Maria da Penha e a alienação parental, elas têm, sim, alguma conexão no sentido de que você, né, quando você fala de Lei Maria da Penha, também outra coisa que eu percebo é que a pessoa fala assim, a mulher apanhou. Não, sim, Maria da Penha. Mas, até já conversamos sobre isso, a Lei Maria da Penha trata também do abuso moral, do abuso psicológico, tá? A única diferença que existe é o seguinte, né? Eu posso ter, né, nesta entidade familiar, um abuso moral e psicológico contra a criança praticada dentro da relação familiar, né? E aí nós temos que ver qual é a conduta, porque a Lei Maria da Penha, ela não traz, tirando o descumprimento de medida protetiva, que é um crime que veio depois, a Lei Maria da Penha ela não tem tipos penais. O que é o tipo penal? Ela não diz quais são os crimes. Quando eu bato numa mulher em relação doméstica, que entra a Maria da Penha, o que eu, na verdade, cometi foi uma lesão corporal, artigo 129. A consequência que vai ter... Nada como de um especialista, que dá um show e explica direitinho o que está ocorrendo. Coitado de mim, Regis. Né? Não. Bem colocado, tudo perfeito. Uhum. Não, e mais, você vê, quando as pessoas falam crime de Lei Maria da Penha, não existe um crime da Lei Maria da Penha. O que existe é bati numa mulher em relação de afeto. É um artigo 129, o que vai mudar é a natureza jurídica da ação penal, né? Eu não precisarei da representação. Eu tive um caso outro dia, Kátia, um caso interessantíssimo. Obrigaram uma mulher, né, 2 irmãos obrigaram uma mulher a cometer um aborto. Eles, né, à força, fizeram ela engolir um abortivo para abortar. Bom, qual a diferença que isso dá? Bom, primeiro, é aborto sem consentimento da mãe, artigo 125 do Código Penal. A diferença que vai ter... Então, foi esse o crime que ele cometeu, aborto sem consentimento da mãe. O que vai acontecer? A pena é de 3 a 8 anos. Se eu tenho 3 anos, em qualquer pena hoje, desembargador Regis, eu teria uma condição de realizar uma coisa que chama-se acordo de não persecução penal. O problema é que quando eu tenho condutas praticadas, que neste caso seria um aborto, né? Eles fizeram a mãe ter um aborto. Eles não poderão usar acordo de não persecução penal, porque a lei de acordo de não persecução penal, que na verdade é o pacote anticrime, diz que não pode ser dentro de violência doméstica, né? Então são essas consequências que a gente tem. A alienação parental existe, a lei que o senhor realizou é muito boa, pode ser aperfeiçoada, como disse a vereadora, como pode a doutora Kátia, e tem essa relação, Mauro, portanto, né, que podem acontecer condutas que não são crimes, mas que são alienação parental, e pode ocorrer condutas que, além de ser alienação parental, pode configurar violência de gênero,
tá? Violência de gênero. E em sendo assim, aí nós temos ainda todo o instrumental jurídico dado pelo projeto, pela lei do Dr. Régis Oliveira, ainda temos todo o instrumental jurídico da Lei Orgânica de Assistência Social e as medidas protetivas, se estivermos em violência doméstica. Tá bom? 12h38, aqui você acompanha o programa Gente que Fala pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook e ainda no nosso canal no YouTube. Antes da sequência aqui dos nossos assuntos, uma mensagem da Prefeitura de São Paulo para você que nos acompanha. Este recado é para você, minha amiga, meu amigo, que já está na melhor idade. A cidade de São Paulo continua em quarentena, mesmo com alguns setores já retomando as suas atividades, claro, aos poucos. Agora, mais do que nunca, é hora de redobrar os cuidados com a higiene, com a segurança. Então, continue respeitando a quarentena e fique em casa. E peça para fazer as suas compras de supermercado e farmácia, só saia de casa se você realmente tiver a necessidade, sempre usando a máscara. Não se esqueça, para quem já passou dos 60, todo cuidado com o coronavírus é pouco. Então, se na sua casa vivem pessoas que precisam sair para trabalhar, evite beijos, abraços e até mesmo os tradicionais, os agradáveis apertos de mãos com elas. A gente sabe que isso é difícil, mas é extremamente necessário. No mais, você já sabe, continue lavando bem as mãos com água, sabão, não compartilhe objetos de uso pessoal, evite aglomerações e mantenha o distanciamento social. A idade traz experiência e sabedoria, então use-as e proteja-se. Tome cuidado para não contrair o vírus. Mensagem aqui da Prefeitura de São Paulo para você que acompanha o programa Gente que Fala. Mais um tema aqui para a nossa análise, pode falar. Adriana, vereadora. Vou fazer um acréscimo, porque eu acho que é extremamente relevante a gente também esclarecer que uma parte de especificidade da nossa lei municipal 17.016 de 2018 é trazer essa informação e conscientização em todos os veículos, equipamentos, áreas, junto com a sociedade civil. Então, quando a delegada Rose me indicou para a doutora Kátia Boulos, ela falou assim, olha, fale com a Adriana, porque ela pode abraçar este projeto de lei, essa proposta, e fazer e lutar para que seja uma lei municipal. Então, nós trouxemos para o calendário oficial da cidade de São Paulo a semana que conscientiza, previne e trata do assunto na transversalidade na cidade de São Paulo. Então, a ideia é dialogar. Tanto que quando a gente faz encontros presenciais, que neste momento de pandemia não estamos fazendo, a primeira pergunta que eu sempre faço, quem é a favor do diálogo? Levanta a mão. Então, vamos dialogar, vamos melhorar, vamos avançar, vamos ampliar, porque o intuito único é cuidar e é zelar pelo psicológico dessa criança, desse adolescente. Porque uma vez que ele é vítima de alienação parental, dos atos de alienação parental, ele pode ter consequência de imediato ou a longo prazo. A consequência de imediato é a mudança de comportamento. Então, nós temos que ter essa consciência de falar, olha, o que nós podemos fazer para evitar que essa criança sofra emocionalmente? Porque ela ama o pai, ela ama a mãe, ela ama os avós, a família. Então, às vezes, inconscientemente, esses atos de alienação parental são praticados. Mas o único que sofre, né, de forma consciente ou inconsciente é a criança, é o adolescente. Por isso que eu levantei essa bandeira lado a lado com a doutora Kátia Boulos, lado a lado com o doutor Régis de Oliveira. Por isso que eu insisto tanto em não extinguir essa lei, porque só para apresentar um novo texto de lei, para mudar alguns artigos ou acrescentar novos artigos, nós vamos demorar meses, porque a tramitação, ela é assim, ela tem que ser respeitada dentro do Congresso, dentro da Câmara dos Deputados. Então, nós precisamos fazer com que estes grupos que pensam diferente sentem conosco e vamos estudar formas, vamos estudar possibilidades, vamos lutar juntos, porque eles têm o mesmo objetivo que o nosso, que é amar e cuidar das nossas crianças.
Seguindo com mais um tópico para nossa análise e debate aqui no programa Gente que Fala, todos já escutaram alguma piada baseada na crença de que as mulheres muitas vezes são loucas e psicologicamente instáveis? Ocorre que essa mulher pode ser vítima de gaslighting. É um abuso psicológico no qual alguém distorce e omite informações a ponto de fazer com que a vítima duvide de sua própria percepção, memória e até a sanidade mental, com a finalidade de manipulação. Esta forma de abuso é difícil de ser detectada e pode causar problemas como ansiedade, depressão, baixa autoestima, esgotamento psicológico e até anulação social. Doutor Regis de Oliveira, como é que o direito protege essas mulheres vítimas da gaslighting? Essas são situações dificílimas, tanto quanto a alienação parental, porque são situações que ocorrem à margem da visibilidade. Ninguém vai dizer, bom, eu vou causar um transtorno na mulher, ou na criança, ou no outro, ou no amigo. Não. As pessoas agem... Eu escrevi um livro, já saiu algum tempo atrás, sobre o direito e as paixões, e a paixão no direito, como é que isso funciona. Enquanto leio direito apaixonado, muita gente tirou sarro em relação a isso, direito não pode ter. A paixão, para mim, hoje, é absolutamente... Ela está dentro do direito. Direito, todos nós agimos, e eu fui um pouco estudar em psicanálise, estudei um pouco de Freud, para compreender o que se passa na cabeça das pessoas. Nem os psicólogos compreendem, é muito difícil. O psicanalista tem dificuldade de extrair da pessoa aquilo. Então, mas todos nós agimos de forma supostamente racional, mas movida por paixões, movida por sentimentos, por afetos. Né? Tem até um grande autor, né, que escreveu dizendo que a paixão, a razão não existe. Existem as paixões e um sentimento de um lado e um sentimento de outro. A paixão, simplesmente, ela decide o que vai ser, o que ela põe para fora. E quando é aquela história da mãe que fala, olha, tem um anjinho ruim, um anjinho diabinho falando coisa na sua orelha, fala para criança, e de repente você toma uma decisão. Essa decisão, depois, a razão vai justificar. Mas as emoções é que estão dentro, que está no id do Freud, né? No id do superego, nos trabalhos dele. Então, estes problemas todos, como esse gaslighting, são dificílimos de serem comprovados, porque você seduz por rótulos, por atenções. Isso é muito comum na primeira conquista, né? Quando você olha para alguém olha para você e você fala, bom, já começa aí um processo de dominação. Né? Quem vai ganhar o outro? Quem vai dominar o outro? E a partir daí, então, surge toda uma estratégia de sedução por palavras, gestos, isso tudo. Resultado, pode dar isso que esse abuso psicológico causado por distorções, por informações, eu diria até por persuasão do outro, pela conquista, né, disfarçada da vontade do outro. Então, isso é muito sério e tudo isso depende de prova. Não há como você deduzir que não, já está, houve isso, é prova. É a mesma coisa que ocorre na alienação parental, para não me alongar muito. Vereadora Adriana Ramalho, tem um projeto seu em tramitação na Câmara Municipal de São Paulo, que pretende aumentar de 1 para 2 anos o período em que a servidora pública municipal tem direito à redução de 1 hora da carga diária para a amamentação do seu bebê, podendo ser prorrogado caso a saúde da criança exija, como já acontece com as servidoras públicas federais. A OMS recomenda que a amamentação seja a única alimentação do bebê até os 6 meses de idade e a principal até os 2 anos de vida. Em que pé está essa discussão ou essa matéria já pronta de sua autoria, vereador? Bom, estamos tramitando, nas comissões estamos discutindo isso, eu tenho tido apoio dos demais nobres colegas vereadores, e eles entendem da mesma forma, até porque nós temos uma bancada feminina nessa legislatura muito forte, em prol justamente dessas pautas femininas, e que junto, inclusive, com a questão das famílias, das crianças, e a amamentação, ela é já comprovada o quanto ela faz bem para a criança, e essa relação da criança com a mãe, de uma forma muito mais
próxima, nesse período, aumentar um ano faz muita diferença e isso interfere diretamente, tem um resultado impactante na vida dessa criança. Isso com estudos já comprovados. Por isso que nós buscamos espelhar, né, o que já existe na esfera federal para servidoras federais e trazer no âmbito municipal. Então, a ideia é que a gente consiga fazer essa implementação o quanto antes. Sim. Seguindo aqui com mais um tema, eu já estou passando aqui mais apressadamente. A gente tem perguntas também da nossa audiência para todos. 12h48 agora. Doutor Capano, advogados e professores, o senhor e o Evandro Capano, Fernando e Evandro Capano, né, estão lançando o livro Advogando na Lei Maria da Penha, que traz novos estudos sobre condutas de agressões envolvendo casais homoafetivos, cisgêneros e traz o passo a passo das fases processuais. A lei criou mecanismos para coibir a violência contra a mulher, mas nesses 13 anos passou por várias mudanças que vão desde o atendimento das mulheres até a tipificação do crime de descumprimento de medida protetiva. Doutor Capano, a quem se destina esse livro, Advogando na Lei Maria da Penha? Mauro, o livro foi feito pensando, por isso o nome Advogando na Lei Maria da Penha, em facilitar a vida dos colegas, né? A nossa ideia foi não fazer uma obra de doutrina enorme, porque senão você faz um negócio que ninguém lê, né? E também não queríamos fazer uma coisa que fosse só um mapa mental. Então, a ideia foi tentar dividir um pouco desses mais de 20 anos de experiência forense numa obra, né, com esse perfil. Na verdade, essa obra está dentro de uma série que chama-se Série Dia a Dia Forense, em que tem outros autores falando sobre advocacia trabalhista, advocacia imobiliária, tem até advocacia agrária, né? E eu fui contemplado aí com o convite de falar sobre essa parte da Lei Maria da Penha. E o que nós, inclusive, tentamos acrescentar nesse dia a dia foi a questão da medida protetiva, que, óbvio, que a Lei Maria da Penha é uma lei que protege gênero, né? Violência de gênero, foi feita para a mulher, e nós não podemos estender condições criminais, né? Situações criminais, quando nós tivemos um casal cisgênero masculino. Mas, veja, nós temos no dia a dia forense, se for um casal cisgênero feminino, né, o tribunal já diz que tudo bem, atende, processa pela violência doméstica e tudo mais. Mas, você vê, nós temos uma situação que não é a mesma situação, uma situação de uma briga de um casal cisgênero masculino. E passamos tivemos várias situações de questões de colegas dizendo, e aí, aplica, não aplica? E, na verdade, a legislação brasileira está aí, vereadora, se um dia a senhora for ao Congresso, né, for nossa deputada federal, nossa senadora, você vê, nós temos uma lacuna na lei. Aliás, nós temos uma lacuna muito maior. Você vê, no Brasil, nós protegemos pouco a individualidade das pessoas. Nós temos, né, essa medida, Mauro, que é o que no direito norte-americano eles chamam de restraining order, você não poder chegar perto da pessoa. Em Maria da Penha, né, em violência doméstica, isso é muito bom para nós. Mas, por exemplo, nós tivemos aquele caso, uma feita da Ana Hickman, que um fã quis matá-la, né? Você vê, se ele não tivesse posteriormente sido morto, mas tivesse continuando a persegui-la, por que não estava em relação de afeto, em relação doméstica, ela não teria direito à medida protetiva. Então, veja o problema que nós temos no Brasil. Então, a nossa posição, minha e do meu irmão Fernando Capano, é que nós deveríamos aumentar, não só na Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha já é interessante, poderíamos aperfeiçoar, mas aumentar medidas de restraining order, de ordem de restrição de chegar perto, para demais outras situações, né? Então, amanhã, depois, sei lá, eu começo a perseguir a doutora Kátia Boulos, né? É minha colega, é minha amiga, mas não está em Maria da Penha. E ela não quer que eu chegue perto dela. Ou começo todo dia, eu sou um fã incondicional do Dr. Regis Oliveira, e todo dia eu vou lá porque eu quero que ele assine o livro dele para mim, mas ele não quer me ver, né? Bom, doutora Adriana, eu fico todo dia lá na frente do seu gabinete com flores para a senhora. A senhora vai lá, né, começa a ser o stalking, né? Então, nós poderíamos criar algumas situações nesse sentido. E aí, o livro, para concluir, Mauro, o livro traz a seguinte ponderação. Já que nós temos uma lacuna na lei, o que nós poderíamos integrar à lei quando o julgador julgando, né, para dirimir essa questão de, por exemplo, um homem que está, né, em união homoafetiva com outro homem e ele está sendo ameaçado. O que nós poderíamos dizer? Pode ser crime? O crime vai ser crime lá, mas não com as aplicações da Lei Maria da Penha. Tem direito à medida protetiva? E essa foi a discussão.
né? E aí, como diz a medida protetiva, não é de natureza criminal, e sim de natureza administrativa civil, e as varas de violência doméstica têm direito criminal e civil ao mesmo tempo, que nesse caso, somente neste caso, poderia se definir uma medida protetiva para proteger, no fundo, uma relação de afeto. É isso que nós temos de novo. Doutor Capone, eu queria repercutir aqui bem brevemente, para a gente entrar nas perguntas da nossa audiência. Eu tenho números aqui. A fonte é a Polícia Civil aqui de São Paulo. Boletins eletrônicos de violência doméstica em todo o estado, abril, maio e junho. Abril, 1.510 boletins eletrônicos de violência doméstica. Maio, 2.050. E em junho, 1.999. Ou seja, houve um salto, evidentemente, por conta do que verificamos na violência doméstica na pandemia, os agressores, as mulheres convivendo com seus agressores dentro de casa. O fato de ter havido a possibilidade do boletim eletrônico foi uma grande possibilidade, né? Porque muitas das mulheres não tiveram a possibilidade de sair de casa para fazer o registro na delegacia da forma normal. Isso é importante, Mauro. Eu, há um bom tempo atrás, minha vereadora, fui chefe de gabinete da SMADES, né, da Secretaria Municipal de Assistência Social. E, você vê, na época, foi com o secretário Paulo Sérgio, eu lembro que, na época, a gente tem mais de 10 anos, nós empenhamos na cidade de São Paulo, na época, eu lembro, mais de 20 milhões de reais só para violência doméstica. Nós precisamos retirar, né, medida protetiva, na época era pela Casa da Família e tudo mais, né? E nós tínhamos ciência de uma cifra negra, Mauro, enorme, porque muitas mulheres não iam à delegacia ou não iam à assistência social porque tem medo, tem vergonha. E quando você facilita pela a comunicação eletrônica, né, fica muito mais interessante. Né? Eu, depois que saí da assistência, fui para a Secretaria de Segurança Pública aí no Estado, também no governo do PSDB, né? E lá nós fizemos uma série de aumento de participação da população, participação comunitária com os consegues, para poder pegar o problema de estupro e tudo mais, e deu um crescimento na comunicação. Né? Cifra negra sempre existe e facilita, sim, não tenho dúvida. Doutor Regis de Oliveira, perguntas aqui da nossa audiência. Tem uma pergunta para cada um, eu começo com o senhor bem objetivamente, para a gente conseguir ter tempo de responder a todas elas. Carlos Henrique nos acompanha do bairro do Tatuapé, aqui na zona leste da capital. Porque a Câmara, até hoje, examina o seu projeto de lei número 2.412 de 2007, que altera o processo de execuções fiscais e não o aprova de vez. Pergunta do Carlos Henrique. Pois é, eu apresentei esse projeto há muito tempo atrás, exatamente preciso que se pudesse haver, que o governo pudesse fazer pacotes de créditos à derivativa e pudesse leiloá-los junto aos escritórios de advogados. Isso seria um grande avanço, você zeraria simplesmente essa estrutura toda que tem para a cobrança da derivativa, que não recebe. Você recebe de um ou outro empresário, mas a maioria você não consegue receber. Então você faz um pacote de bons devedores e maus devedores e leiloa esse leilão público, com os advogados que comprem e adquirem o direito de executar essas dívidas. Isso está parado. Vai. Uma vez o governador Alckmin me procurou para ver se a gente conseguia empurrar o projeto lá no Congresso Nacional, mas não sei porquê, há muita resistência, isso vai criar alguma dificuldade com os advogados, mas tem solução. Mas eu queria, para fazer um fecho aqui, complementar, porque nós discutimos aqui um monte de situações relativas à mulher. Eu acho isso muito importante, muito importante. A vereadora tem projeto, o professor Capano também escreveu sobre uma lei importante, a doutora Cátia é uma batalhadora inconteste nesse aspecto. Eu queria cumprimentar todos, porque ficamos concentrados aqui. E por isso é que eu vou dar um curso de pós-graduação este semestre agora na USP sobre a mulher no direito. Então, vai ser um texto bastante interessante. Doutora Cátia, bem objetivamente, Fernanda Ortiz acompanha a gente pelo Facebook. Ela pergunta se a senhora sabe informar se houve alguma punição aos envolvidos na questão em que a Justiça determinou a esterilização de 2 mulheres na cidade de Mococa, em 2018. Bem objetivamente, doutora. Sim, houve, no próprio processo, primeiro medidas foram tomadas no Conselho Nacional de Justiça, aqui na Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo, houve apuração, né, do fato, e também com relação ao processo em si, houve punição, né? Logicamente que é uma situação que demandou até uma audiência pública que foi realizada naquela oportunidade na OAB,
de São Paulo, reunindo todos os representantes do Conselho de Medicina, do Conselho de Psicologia, do Serviço Social e do Direito, para que nós discutíssemos em conjunto medidas para evitar esse tipo de situação. Então, naquele caso concreto, houve tanto medidas administrativas dirigidas ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público de São Paulo, e que chegou até o Conselho Nacional com a punição, né, administrativa, até a questão do processo em si. Tá? Houve, mas Sim. Foi um precedente que imediatamente se tomou providência para que não mais ocorresse esse tipo de caso, que já não era o primeiro. Apurou-se que já não era o primeiro que ocorria naquela cidade. Vereadora Adriana, Sandra Ribeiro está no nosso canal no YouTube, acompanhando a nossa transmissão. Pergunta, você já falou um pouquinho aqui a respeito, mas é uma pergunta aqui ainda relativa. Na sua opinião, o que a Semana de Conscientização e Prevenção à Alienação Parental já trouxe de frutos a São Paulo? Nós conseguimos fazer um trabalho junto com secretarias, nós fizemos palestras, workshops através das casas de cultura, inclusive, de equipamentos públicos, de núcleos de mulheres, casas de acolhimento, escolas, faculdades. Nós conseguimos unir o público, o privado, a sociedade civil e conseguimos, sim, avançar, inclusive, com equipes, times, na área da psicologia, da psicoterapia, psiquiatria, que contribuem muito com esse processo de diálogo, também com assistentes sociais, e nós conseguimos, sim, através de algumas ações, inclusive com escritórios de advocacia, atender essas relações de conflito e ajudar a essas relações a não transferirem esse problema para a criança. Nós temos casos concretos que a gente pode vir aqui, pode trazer, especialmente para poder falar com mais tempo e apontar, fazer os devidos apontamentos. Mas, Mauro, antes da gente encerrar, só deixa eu colocar aqui que a própria Lei Maria da Penha, como bem colocaram aqui, ela veio, ao longo desses anos, tendo adaptações, alterações, contribuições. E eu quero aqui parabenizar o Dr. Capano por estar à frente aí de uma doutrina, de lançar essa doutrina, porque nós precisamos de homens cada vez mais falando dessa temática para ajudar as mulheres nessa bandeira, porque é muito difícil. E se a própria Lei Maria da Penha teve um aprimoramento, por que não a lei da alienação parental? Por que extinguir se não aprimorar? Então, está aqui um bom exemplo. Esse mês de agosto, a Lei Maria da Penha completa 14 anos. Eu fui autora da lei que inclui no calendário oficial da cidade o Agosto Lilás, justamente para ajudar as mulheres. E com isso a gente pode aqui fazer um paralelo e dar esse grande exemplo. Doutor Evandro Capano, bem rapidinho, nós temos pouquíssimos segundos aqui. Sua opinião sobre a lei Josenita Duda, da cidade de Camaragibe, em Pernambuco, que proíbe que haja nomeação de condenados pela Lei Maria da Penha para qualquer cargo público. A Luciana Couto, nossa audiência no Instagram, que pergunta. Bem rapidinho, já estamos em cima da hora. Eu penso, Mauro, que depois que transitado em julgado, cumprido e extinta a punibilidade, tá, a lei de execução penal determina que a gente dê trabalho para essas pessoas. Nessa parte, né, essa mácula para sempre é uma pena perpétua. E nós admitimos pena perpétua no Brasil. Aí eu acho que caminhou mal. Sem tempo para mais nada, apenas o agradecimento aos nossos especialistas, nossos convidados de hoje dessa edição do programa Gente que Fala, doutor Regis de Oliveira, vereadora Adriana Ramalho, vereadora paulistana, advogada doutora Kátia Boulos e o advogado doutor Evandro Capano. Termina aqui mais essa edição do programa Gente que Fala. Obrigado a você, espectador, ouvinte espectador, por acompanhar a gente e até amanhã. Tchau, tchau.